Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. O presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, leva problemas para o colo dele que ele não precisaria ter. Ele ontem postou um vídeo onde o Rei Leão, que simboliza o próprio Bolsonaro, né? Veja só, ele se disse o Rei Leão, que junto com outro leão, chamado de conservador patriota, pelo próprio Bolsonaro, é atacado por hienas. E essas hienas levam os símbolos de instituições, como a ONU, Organização das Nações Unidas, o Supremo Tribunal Federal, que o filho do presidente, Eduardo, que quis ser embaixador, não conseguiu, findou líder da bancada do partido na Câmara, disse que para fechar bastava um cabo e um soldado. O desrespeito do presidente e dos seus filhos pelo Supremo Tribunal Federal, a gente já sabe. E, além disso, as hienas também representam, segundo o vídeo do presidente, o partido dele, o PSL, e outros partidos como o PT e o PCdoB. Aí o presidente postou em suas redes sociais esse vídeo, onde ele, o Rei Leão, é atacado pelas hienas, Supremo Tribunal Federal, a ONU. Ora, a ONU. Bom, depois teve que apagar a postagem por causa da repercussão negativa e terminou pedindo desculpas ao Supremo, pedindo desculpas pelo vídeo. Ele reconheceu que foi um erro publicar esse vídeo. No momento que, cara, o Brasil já tem tanto problema, o presidente já tem tanto problema, independente se o presidente não errar em nada, ele tem muito problema para resolver do país inteiro. Ele é presidente da República. Não é mais um deputado de baixo clero que precisa dizer coisas, vamos dizer, não convencionais para chamar a atenção. Ele é o centro das atenções do Brasil. E o Brasil espera que ele acerte. Quem votou nele, quem não votou. Todo mundo deseja que ele acerte, mas ele não cansa de criar problemas. E a convicção de aliados do presidente é que os áudios de Queiroz foram vazados pelo próprio Queiroz, como quem manda um recado, que está se sentindo abandonado. Mas, infelizmente, o presidente ou seus filhos, não sei quem, continuam caçando problemas para eles mesmos e principalmente usando rede social. Coisa que até aqueles adolescentes mais inexperientes já sabem. Em rede social a gente não posta tudo não, porque pode ter repercussão muito negativa. Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte declararam a inconstitucionalidade de parte da lei orgânica do município de São José do Seridó, que previa a pensão vitalícia aos ex-prefeitos e às pessoas prestadoras de relevantes serviços ao município. A decisão ocorreu após a ação do Ministério Público, que inclusive já havia questionado os benefícios em outras cidades do interior potiguar. O julgamento do TJRN
foi ser relacionado a uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte. É preciso dizer também que, além da decisão sobre São José do Seridó, o Ministério Público já havia acionado o judiciário contra pensões a prefeitos e pessoas com relevantes serviços prestados nos municípios de Lages, Água Nova, Pedra Preta, João Dias, Santana do Matos, Poço Branco e Mossoró. Segundo está aqui na própria matéria, que também teve, melhor dizendo, decisão suspendendo benefícios aos ex-gestores. É uma matéria que veio a informação do próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, uma matéria quente e recente de hoje do jornal Tribuna do Norte. É preciso dizer ainda que o órgão pedia a inconstitucionalidade do dispositivo legal, uma vez que criou uma forma de pensão especial, sem, no entanto, observar o que dispõe a Constituição, que obriga a determinação de fonte de renda para que o benefício seja pago. Aí, portanto, a Justiça está acabando com a pensão vitalícia a ex-prefeitos de cidades do interior do Rio Grande do Norte. O nosso livro de hoje é um marco da literatura espanhola e mundial. Don Quixote, de Miguel de Cervantes. Don Quixote vivia mergulhado em problemas financeiros e psicológicos. É muito interessante você ler. Don Quixote, Miguel de Cervantes. Está valendo. Você pode fazer a sua inscrição pelo nosso WhatsApp 988686150 a partir de agora e fazer a sua inscrição. Boa tarde, César. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Laire Neto. Eu estou rindo porque estou com uma caneta azul. Agora, se alguém puder me explicar do que se trata o diabo dessa caneta azul... Porque Amigo, o cara melhor simplesmente não. gravou uma música da cabeça dele com a caneta azul. Os famosos meteram em suas redes sociais e o cara virou uma celebridade. Já registrou, inclusive, a música na cidade dele, em Barcas, parece, no Maranhão, Mas o que Brasil. é? Piauí. A música é um hit daqueles que você está acostumado a ouvir nos dias de hoje. A qualidade, meu amigo, bom, eu respeito quem gosta, mas a caneta azul está É a modinha em toda que parte. Se recentemente- você abrir um vídeo no seu celular, tem lá uma caneta azul e uma gracinha. Vai, César. com Também, ó. frequência, né? Aliás, a caneta que está na foto é dessa, das mais simples. Com frequência aparecem essas modinhas, né, nas redes É. sociais. Né? Recentemente Também, nós tivemos o... talvez demore 2 ou 3 meses e depois desaparece. Ora, 2 ou 3 meses. da Não chega nem a isso. 2 semanas, né? Você ainda Recentemente- lembra da Boate Azul? Me lembro Sim, é o Esse cachorrão é- do Brega, né? de tantas outras que Lá no apareceram. passado, antes mesmo da grande rede, né? Nós tivemos o astro do Alô Eliane, né? Que era de Mossoró, né? Chico Lopes, lá de Mossoró e tal. Isso aparece com muita frequência. Agora, com a rede social, ele corre com mais rapidez, né? Com a maior velocidade. Que até durou um pouco, foi Tiririca, foi com Florentina, pelo amor de Deus. Sim. Bom, no início aí do programa, Laire Neto, onde você estava correto, a promulgação da PEC, ela se dá pela Casa Legislativa, né? A PEC vai ser promulgada pelos 2 presidentes, o presidente do Senado, o Alcolumbre, né? Alcolumbre, nome estranho, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e eles aguardam o retorno do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro vai ao Congresso Nacional para a promulgação da nova Previdência Social. Bom, olha que notícia interessante para Mossoró, né? Segundo o anuário Multicidades, Finanças dos Municípios do Brasil, Mossoró é a segunda cidade do Nordeste que mais ampliou seus investimentos de 2017 para 2018. O anuário foi lançado nesta semana pela Frente Nacional dos Prefeitos.
Mossoró aumentou os investimentos em 178,8%, saltando de 14 milhões e 300 mil reais em 2017 para 39 milhões e 900 mil reais no ano passado. O estudo feito com as 25 cidades nordestinas, as 25 maiores, incluindo aí as capitais, revela que Aracaju, capital do Sergipe, foi a que mais investiu nesse período, com 361,9%, passando de 12 milhões e 300 mil de investimentos em 2017 para 56,8 milhões de reais em 2018. A terceira colocada é a cidade de Camaçari, na Bahia, com ampliação de investimento de 122,6%, aumentando de 35,5 milhões de reais em 2017 para 79 milhões de reais no mesmo período. Olha, a boa fase de Mossoró, apesar da crise financeira, e a crise financeira ela permanece, ela não desapareceu. A gestão municipal, penso, enfrenta essa crise diariamente, porque ela está aí. Mesmo assim, houve um lastro para investimento que coloca Mossoró numa posição de destaque nesse período pesquisado pelo Anuário Multicidades. Por que isso? Porque houve um equilíbrio nas contas públicas, evidentemente, e aí foi possível ir buscar recursos de parcerias para fazer esses investimentos na cidade. E esses investimentos são quase, na sua totalidade, investimentos, se não na sua totalidade, em infraestrutura, né? Nós tivemos no início do ano, ou no primeiro semestre do ano, uma recuperação da malha viária de Mossoró, né, que demandou aí, eu já estou falando de 2019, inclusive, que demandou um investimento de mais de 3 milhões de reais, só para citar como exemplo. Olha, o cenário revelado pelo Anuário Multicidades tem um efeito positivo bem significativo no momento em que o município se prepara para contrair empréstimo de até 150 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal, por meio do programa Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, o chamado FINISA. Esse pedido de empréstimo já foi autorizado pela Câmara Municipal. Houve uma reação da oposição, de políticos contrários à gestão municipal, que não levaram a termo um discurso político e não observaram a importância que é uma cidade do Porto de Mossoró receber investimentos da ordem de 150 milhões de reais. Investimentos que vão permitir a recuperação do Teatro Municipal de Juiz Rosado, a recuperação do Memorial da Resistência, da Praça da Convivência, a construção da Arena Cultural no Corredor Cultural de Mossoró, revitalização do Centro de Comercialização Antiga Cobal, obras do Centro de Especialização de Reabilitação, lá no bairro Santo Antônio, conclusão de 3 creches para a infância, construção das UBS do Bom Jesus, Santa Júlia, Van Rosado, Jardim das Palmeiras e Corte Silva. Quer dizer, são 44 obras listadas pelo município que receberão esses recursos e essas obras sairão do papel a partir de 2020, penso. Então, é de suma importância. E essa pesquisa vem exatamente fortalecer essa iniciativa do município de buscar parceria ou de buscar um financiamento para bancar obras que são urgentes e são necessárias para melhorar a vida do cidadão. Bom, nosso amigo Filhinho manda aqui uma mensagem. A maior virtude de um homem é assumir o erro, você não acha? Referindo à questão de Bolsonaro ter mais uma vez voltado atrás de algo que disse ou publicou em rede social. Eu não estou condenando. E eu não acho que ele tirou de bom grado não, Filhinho. Ele tirou porque teve uma reação fortíssima. Por exemplo, o ministro Celso de Mello, o decano do Supremo Tribunal Federal, ele disse que Jair Bolsonaro não tem estatura presidencial, que ele não tem conhecimento para não entender o dogma da separação dos poderes e o que é mais grave, que ele teme um judiciário independente.
por não conseguir fazer no Judiciário o que fez na Polícia Federal, na Receita Federal, no COAF. Ele disse que o que Bolsonaro fez é um atrevimento que parece não encontrar limites. Quem disse isso não fomos nós, foi o ministro decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. E assim, você dá uma pancada em Gilmar Mendes, porque ele tem decisões polêmicas, ele fala muita coisa, mas quem está dizendo não é Gilmar Mendes. E certamente outros ministros disseram a mesma coisa. O que nós comentamos aqui, e repito, o que eu penso realmente, é que Bolsonaro cria problema para ele mesmo. Se ele não tivesse postado esse vídeo, não teria tido essa reação do Supremo. Até porque ele e o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, estão alinhadíssimos. Inclusive, Toffoli suspendeu o processo contra o filho dele, o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro. Então, é só o nosso comentário, é no que diz respeito a ele estar trazendo problema para o colo dele. É como se eu aqui no programa todo dia agredisse, atacasse alguém, para no outro dia ter que estar pedindo desculpa, porque a pessoa veio aqui e ameaçou me dar uma peixeirada, o caba me ameaçou processar, o caba, eu sei lá. Agora vem mantendo a média, né? Na semana passada a polêmica foi com Joyce, né? Toda semana é uma polêmica. Né? Semana passada ficou a deputada Joyce, né, com o Carlos Bolsonaro, trocando farpas através das redes sociais, né? E essa semana aí surge esse vídeo, né, que foi postado na conta no Twitter, né, do presidente, né, ou na conta social do presidente Jair Bolsonaro. Foi no Twitter, né? Que é administrado, por vezes, né, pelo filho Carlos Bolsonaro. Evidentemente que se o filho postou com autorização do pai. E realmente a reação como o Lairiné disse aqui, do ministro Celso de Mello, que é considerado, reconhecido como um dos ministros mais equilibrados da Suprema Corte, a reação dele foi duríssima, né? Ele emitiu uma nota, e foi uma nota que fez com que o presidente parasse um pouco a sua viagem e emitisse um pedido de desculpa à Suprema Corte, né? Ele passou da medida. E eu penso que vai continuar dessa forma, né? Eu acho que o comportamento dele, do Jair Bolsonaro, que esse comportamento é extensível aos seus filhos, ou seja, os seus filhos têm o pai como espelho, é um comportamento sem medida, né? E ele vai continuar dessa forma, ele não vai mudar. Agora, o Brasil não elegeu um presidente que não conhecesse o seu comportamento. Jair Bolsonaro, como deputado federal, o comportamento dele foi exatamente esse. Ele sempre usou termos que não são compatíveis para um parlamentar, né, numa casa no Congresso Nacional, termos chulos por vezes, né, e agora ele continua da mesma forma. Ele não mudou e não vai mudar, é o jeito dele, não vai mudar, e ele já disse isso. Eu não vou mudar, eu sou assim, e ele vai continuar dessa forma. Então é um presidente que não escondeu a sua identidade, ele não escondeu a sua postura. Ele sempre mostrou ao Brasil que é dessa forma e deixou muito claro que não iria mudar. Em todas as suas entrevistas, reiteradas entrevistas, ele diz isso: eu não vou mudar, eu sou assim e vou continuar dessa forma. Animando a torcida, tanto é que está aqui um amigo meu, não vou dizer o nome dele não, mas ele dizendo, olha o comentário, eu não vou dizer nem o adjetivo que ele disse a mais com o Celso de Mello, né? Disse assim, essa hiena, parará, está conversando, parará. Passou da hora de se aposentar, estamos ansiosos esperando pela aposentadoria compulsória dele. Pois é. Agora aí, Celso de Mello ele vai arrepiar, né? Só, Edmundo, para concluir essa questão de Celso de Mello, que ele, agora dia 7 de novembro, vai ser retomado o julgamento de prisão em segunda instância e provavelmente o voto dele vai empatar o placar em 5-5. O placar no momento está 4-3. A ministra Carmen Lúcia vai votar a favor de prisão a partir de segunda instância, vai ficar 5-3. Gilmar Mendes já antecipou seu voto em várias entrevistas, vai repetir o voto do julgamento anterior contra a prisão em segunda instância. E aí, Celso de Mello também vai repetir seu voto. 5-5, o voto de Minerva, ou seja, a decisão cairá para
no colo do presidente da Suprema Corte, ministro Dias Toffoli. Eu quero registrar aqui mais um amigo que a gente perde. Faleceu ontem, foi sepultado na manhã de hoje, Laíri Sabino. Laíri Sabino. Ele mexia com ramo de sal, estava com problemas de saúde, ia completar 71 anos no próximo mês e veio a falecer ontem e hoje pela manhã aconteceu o seu sepultamento. Daqui nós queremos mandar um abraço à sua esposa, a viúva Analdi, seus filhos Júnior, Fábio, Seição e demais familiares. Laíri residia ali na rua Lopes Trovão, no bairro 12 Anos, e é um amigo que está partindo, que Deus o receba em seu plano superior. Não confunda o Laíri, pelo amor de Deus. Laíri Sabino. Laíri Sabino, irmão de Tarcísio Sabino, irmão de Nilson, que já se foram também. Chegando aqui o registro do nosso amigo Sadraque, de que o 174, o homicídio número 174 em Mossoró, taxista morto a tiros, bairro Bom Jardim. Foi na manhã de hoje? Manhã de hoje, já, o taxista morto a tiros no bairro Bom Jardim, homicídio número 174, este ano de 2019, em Mossoró. É o segundo assassinato em 12 horas, né? É porque teve de domingo. Teve um jovem, teve um jovem de 24 anos, né, que foi morto no Jardim das Palmeiras. De domingo para cá são 3 já. Então, eu estou falando já de ontem à noite para cá. De ontem à noite, 12 horas. Né? 12 horas, dois assassinatos. Bom, 2 promotores do Ministério Público de Pernambuco receberam abono permanência, um por 4 anos e outro por 9 meses. O abono de permanência é pago aos membros do Ministério Público que, apesar de terem chegado à idade de se aposentar, optaram por não se aposentar. E aí, um recebeu por 4 anos e o outro por 9 meses. Mas a Justiça decidiu que eles não vão ter que devolver o dinheiro que receberam indevidamente, porque, segundo a decisão judicial, foi um erro administrativo do MP e que eles receberam de boa fé. Então, não terão que devolver os vários meses que receberam a mais em seus salários por um erro administrativo do Ministério Público. Paciência, né? Olha, vamos falar um pouco aqui da política local. Né? O PCdoB reafirmou a pré-candidatura do professor e geólogo Gutenberg Dias à Prefeitura de Mossoró nas eleições do próximo ano. Gutenberg Dias, ele foi candidato a prefeito, né, no pleito passado. Ele obteve 11.152 votos, 8,45% dos votos válidos. E esta foi a maior votação de um candidato de esquerda na história das eleições municipais de Mossoró. Naquelas eleições, Gutenberg Dias ele fez uma campanha com um discurso bem voltado para projetos, para ideias, defendeu ideias para Mossoró, defendeu projetos para Mossoró, evitou o discurso odioso de agressão, né, de acusações. Tal. Ele optou por essa linha de fazer uma campanha positiva, uma campanha defendendo projetos, defendendo ideias, defendendo planos para Mossoró. E aí teve essa boa votação. Ele é pré-candidato outra vez e vai à luta em 2020. Muito embora o Gutenberg Dias tenha dito em todas as suas entrevistas que a sua pré-candidatura está posta, porém ele defende a união das oposições, que a oposição à atual gestão municipal tem apenas um candidato e que todos os segmentos de oposição se juntam a esse candidato. No momento, a oposição tem como pré-candidatos o Gutenberg Dias, o deputado Alisson Bezerra, do Solidariedade, a deputada Isolda Dantas, do PT, o médico doutor
Daniel Sampaio, do PSL, a professora doutora da UERN, Thelma Gugel, do PSOL, e tem também o nome do construtor Jorge do Rosário, que é do PL. Então, são 6 nomes que podem sentar à mesa para ter uma candidatura única. Eu, particularmente, acho difícil as oposições encontrar essa unificação, porque há interesses conflitantes dentro desse contexto. Por exemplo, é quase que impossível imaginar uma campanha com PT e PSL no mesmo palanque. PT e PSL, eles não são apenas adversários políticos, eles não têm apenas diferenças ideológicas. PT e PSL são inimigos pessoais. Vamos imaginar aí o PT de Lula com o PSL do presidente Jair Bolsonaro. Mas, César, depois que houve o impeachment, que esculhambaram muito Michel Temer, o PT, Sim. esculhambou muito Michel Temer, teve alianças do PT com o PMDB em vários estados. Sim, Por sim. exemplo, em Alagoas. Sim. Renan Calheiros, Sim. PMDB com PT, então o Cê- PT mas- já deu mostras que é pragmático. Sim, mas a questão do PT e PMDB... Não sei o PSL. O PT e o PMDB, eles mantêm um diálogo até hoje, né? Eles sempre tiveram uma boa convivência, a bem da verdade, né? Muito embora adversário de palanque, mas sempre teve boa convivência, né? Michel Temer foi vice de Dilma nas eleições de 2010 e nas eleições de 2014. Dilma e o PT rasgavam elogios a Michel Temer em todo canto, que era um grande homem, um homem honesto, um homem correto, o melhor nome para ser o nosso vice. Ele passou a ser ruim depois do impeachment, mas até o impeachment ele era uma pessoa boa. Bom, não é o caso do PSL. O PSL de Mossoró é da ala radical de Bolsonaro. Né? O doutor Daniel, ele vai para as redes sociais, mas ele bate duro, mas bate muito duro no PT, na questão da corrupção, numa série de coisas. Então é difícil a gente imaginar um diálogo entre o doutor Daniel com Isolda Dantas discutindo sucessão municipal. Então tem outras diferenças também dentro desse contexto. Agora, há um desejo, né? O Alisson Bezerra tem dito isso, o Isolda Dantas tem dito isso, o Jorge da Repava é mais comedido e fala em discutir um projeto para apresentar a Mossoró do que discutir nomes. Ele tem dito isso, disse aqui na entrevista que nos deu recentemente. Bom, o fato é que a oposição se prepara dessa forma e aí vai ter o tempo para o debate, para a discussão, para chegar a um denominador comum, se for o caso, até o período das convenções que começam no final de junho. Agindo aqui, sábado, dia 3, sábado próximo, o Antônio Hermínio disse que Sábado é 2, né? Sábado é dia 2. Sábado é né? dia 2, perdão. Domingo, dia feriado. 3, então. Sábado é 2, que é dia dos finados. Exatamente. Terá em Mossoró uma marcha contra a liberação das drogas, saída ao lado do teatro. Essa marcha será em nível nacional. E o Enoque faz uma pergunta aqui. Lairinho, existe algum projeto em andamento de novas obras para a Avenida Rio Branco, antes que mais alguma empresa se instale naquele corredor? Bom, a prefeita Cláudia Regina, no pouco espaço de tempo que esteve à frente da prefeitura, Um ano, né? fez a doação, fez um acordo e entregou partes do corredor cultural em uma negociação que se arrastava na justiça, e o fato é que a construtora construiu ali. Tem outra área que pertence a um empresário de Natal e a um advogado de Natal. Eu tive informações de que esse empresário de Natal tem interesse de construir uma área ali voltada para o lazer, o que não conflitaria com a lei que fala do corredor cultural, que diz que só pode ter obra que for para questão de lazer, cultura e lazer. Mas a prefeitura tinha lá, quando começou a discutir a questão do corredor cultural, outras obras ali, outras praças.
né, tem, principalmente, a prefeita Rosalba fala, na construção da Arena Cultural, que é onde fica a Arena das Quadrilhas. Está olhando para a câmera errada e Sadraque não me informou. Ô, Sadraque. A Arena das Quadrilhas, que hoje, como é feito? Na época de São João, monta-se a arena com a estrutura metálica, depois retira. A ideia é construir uma arena multiuso, uma arena cultural, que aí serviria o ano inteiro para apresentações culturais. Doutor Hermínio, deixa eu só, uma pergunta para você. nessa questão da arena cultural, a importância dessa arena, e é muito importante mesmo para consolidar esse corredor, eu não entendo como é que alguém pode ficar contra um investimento de 150 milhões de reais em Mossoró. A oposição, né, se reuniu e vem bancando uma espécie de campanha, né, destrutiva da questão desse empréstimo. É contra o empréstimo, não quer que venha um centavo de real para Mossoró. Simplesmente a oposição não quer a construção da Arena Cultural, a oposição não quer que 44 obras sejam realizadas em Mossoró. Né? Ela está observando apenas uma questão de eleição, porque entende que esse empréstimo vai fortalecer uma candidatura à reeleição da prefeita Rosalba Ciarline, sem observar a importância disso para a vida das pessoas. Como é que alguém pode ficar contra um investimento de 150 milhões de reais? A oposição já escalou advogado para falar contra o empréstimo. A oposição já escalou assessores de comunicação para ir para redes sociais, para fazer uma campanha contra esse empréstimo de 150 milhões de reais, porque não quer que esse dinheiro venha para Mossoró. E não é só assessor de vereador, não. Tem assessor de deputados. Exatamente. Não quer, simplesmente não quer que esse dinheiro venha. Ora, eu fico imaginando o seguinte: como é que a oposição vai se propor a um projeto para Mossoró? Vai apresentar à população no próximo ano, entendendo que pode vencer as eleições. E vai ficar contra 150 milhões de reais de investimento se um nome da oposição, chegando a vencer essas eleições, vai administrar essas obras? Eu, sinceramente, não vejo um sentido. Agora, além de não ver um sentido, tem a questão da coisa agressiva contra Mossoró. Essas pessoas não estão a favor de Mossoró. Essas pessoas são contra Mossoró. Ficar contra o investimento de 150 milhões de reais na cidade de Mossoró é ser contra Mossoró. É contra a Arena Cultural, é contra a construção das UBS de 5 bairros de Mossoró, no caso os bairros Santa Júlia, Van Rosado, Jardim das Palmeiras, Bom Jesus e Costa e Silva. É contra a recuperação da Praça da Convivência, contra a revitalização da Cobal, contra a obra do Centro de Reabilitação de Mossoró, contra a conclusão das creches do Proinfância, é contra a pavimentação de dezenas e dezenas de ruas. Ser contra esse investimento é ser contra 44 obras que vão melhorar a vida das pessoas. A notícia ruim para a economia do país é que amanhã, quarta-feira, a fábrica da Ford em São Bernardo do Campo vai encerrar sua produção. De acordo com o sindicato, 600 funcionários serão demitidos no dia seguinte, na quinta-feira, dia 31, e ao todo aproximadamente 1.200 trabalhadores já foram desligados. O sindicato realiza a assembleia amanhã, mas os economistas de plantão já avisam para os reflexos que isso vai ter na economia não só de São Paulo, mas em todo o país. Bom, o Ministério Público Federal está acionando o governo federal e no TRF-5, que é lá em Recife, Pernambuco, mostrando em 10 pontos que o governo federal está mentindo sobre a questão do desastre ambiental que atinge as praias do Nordeste. Eu até fico me perguntando se 10 avos desse óleo tivesse aparecido lá na Baía do Guanabara, lá no Rio de Janeiro. O escândalo que não estaria no mundo inteiro. Mas como é no Nordeste, aí vai ficando para lá. Não é prioridade.
Mas o Ministério Público Federal acionou o governo e quer que em 24 horas o governo coloque em prática um plano de contingenciamento. Inclusive, o óleo está se aproximando de Abrolhos, que é um dos lugares intocados ainda no nosso litoral, e os pescadores estão tentando conter as manchas na marra, no braço, com linhas, com redes de pesca, enquanto o governo parece não estar nem aí. Informação também ainda sobre essa questão do óleo, informação de ontem que eu vi no Jornal Nacional, de um biólogo e o pessoal da Marinha. É o seguinte, o óleo ele não afunda totalmente, ele não vai para o fundo do mar. E ele fica, desce um pouco da água, fica questão de 1 metro ou 2, mas fica ali, quase que na superfície. Este é o grande problema do óleo, porque segundo os estudos, segundo quem entende, os biólogos, o pessoal da Marinha, o grande problema é que ele fica à mercê do vento e pode voltar às praias que já foram onde foi feita a limpeza. Olha como é complicado. Quer dizer, você faz uma limpeza, tem um trabalho daquele, o óleo daqui a pouco pode voltar, porque muito desse óleo não é captado por ele não afundar totalmente e ficar logo depois da superfície. Aliás, por falar em água, em mar, tem uma ressaca, segundo a Meteorologia Nacional, prevista a partir da noite de hoje, inclusive falou bem claro, também no litoral do Rio Grande do Norte, pode ocorrer de hoje até quinta-feira, onde a ressaca do mar pode trazer ondas de até 2,5 metros de altura, o que é muito preocupante e assustador. E novas manchas, né, surgiram no litoral do Rio Grande do Norte. Né? No litoral norte, em praias dos municípios de Ceará, Mirim e Maxaranguape. A equipe da APC Cabo de São Roque observou manchas de petróleo cru, principalmente nas praias de Jacumã, Muriú, Barra de Maxaranguape, Cabo de São Roque e Caraúbas. Essa notícia é preocupante e se torna ainda mais preocupante porque estamos a 3 dias do início da temporada de desova das tartarugas marinhas, especialmente da tartaruga de pente. A desova acontece nesse período. Daqui a 3 dias começa a desova dessas tartarugas. E aí há uma preocupação muito grande com o surgimento desse óleo exatamente nessa região. É uma situação que é grave. Agora, a gente tem acompanhado, e eu tenho acompanhado o noticiário nacional, o fato que aqui no Nordeste nos preocupa muito, ainda não apareceu ninguém, absolutamente ninguém, que dissesse qual é onde surgiu o problema. Nenhuma instituição, ninguém, absolutamente ninguém. O que tem sido dito é que esse problema grave no Nordeste é o primeiro registrado no mundo. Não há outro registro na história de um problema dessa natureza, que já vem se arrastando há 1 mês ou há mais de 1 mês, e até aqui nenhuma investigação conseguiu identificar a origem do problema. Olha, o Hildebrando, tá, a respeito da notícia que a gente deu aqui da Ford, se ele mudou essa questão da fábrica da Ford, tem uma negociação do grupo Caoa para assumir a operação. Eu não complementei aqui a notícia, o Hildebrando, mas complemento agora, muito bom você ter falado. O governo de São Paulo acaba de confirmar que o prazo para o grupo Caoa assumir, embora estivessem com negociações adiantadas, terminou no dia 18 passado. Portanto, já terminou o prazo e, infelizmente, parece mesmo que a fábrica vai parar com suas operações e nem o grupo Caoa vai assumir. Bom, manda aqui a participação para os nossos amigos que estão acompanhando pelo Facebook. Maciel de Josafá, Júnior Paiva, Luísa Roldão, do Ivec Bandeira, que é das pessoas que mais escuta a 93 FM, Osmar Martins, Maicon Góes, Fernandão Fernandes, Vandervan Reis
E Enoque pergunta aqui sobre a liberação dos recursos de educação para a Universidade Federal, se já foi liberado. E o governo do estado liberou investimento para a UERN? César, você que acompanha mais aí. Olha, os recursos, o desbloqueio para as universidades federais e os institutos federais já foram liberados dentro do mês de outubro, dentro do orçamento de outubro, como anunciado, né? Foi liberado. Com relação à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, permanece na mesma. Não houve desbloqueio, o orçamento da universidade continua bloqueado 100% para investimento. Os recursos, aqueles recursos de mais de 4 milhões de reais que foram bloqueados, que foram contingenciados, continuam contingenciados, não foi liberado. E a universidade continua com enorme dificuldade para pagar suas contas. Os atrasos de fornecedores, de prestadores de serviços continuam do mesmo jeito. Agora, a universidade pouco tem reagido. A voz do reitor Pedro Fernandes é quase uma voz isolada. Tem aí a frente parlamentar e popular em defesa da UERN. A frente já fez uma reunião nesse ano. Agora, eu penso que a frente que é presidida, que é coordenada pelo vereador professor Francisco Carlos, inclusive é professor da própria UERN, a frente poderia ser mais veemente nas suas mobilizações. A frente poderia se doar mais, resistir mais, espernear mais, gritar mais, se mobilizar mais, porque se depender dos segmentos universitários, segmentos uernianos, estudantes, né, através do DCE, professores através da Adifurne, simplesmente não vai acontecer absolutamente nada. Na recente visita da governadora Fátima Bezerra a Mossoró, a gente viu isso. Professores e alunos aplaudiram a postura da governadora. Vamos fazer nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Observador Político. Ela tá no quarto, vai lá. Para algumas crianças, monstros existem e, na maioria dos casos, são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Deixe toda a sua família conectada com a BrisaNet. Contratando o combo com TV, internet e telefone fixo, você ganha chips Brisa Móvel para toda a família. Isso mesmo, toda a sua família. Consulte o regulamento no nosso site ou ligue 0800 281 3017. BrisaNet, levando o mundo até você. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta a fome. Colabore lbv.org/diga sim. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu no acidente aqui na rua? Tem gente ferida.
192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Velocidade, cobertura, estabilidade e maior taxa de upload você encontra na internet TCM Telecom. São 100 mega por menos de R$3 ao dia. E mais, você ainda pode montar seu pacote de TV e internet de acordo com a sua necessidade. Para saber mais, mande mensagem para o nosso WhatsApp 987775638. TCM Telecom, sempre à frente com você. De volta com o Observador Político, pela 93 FM e pela nossa TV. Após quase um mês de campanha realizada em todo o estado, o mutirão de mamografia do Grupo Reviver está chegando a Mossoró. Aliás, chegou desde ontem, segunda-feira, dia 28. O atendimento começou a ser feito aqui em Mossoró, através da unidade móvel, onde os exames são realizados, na rua Idalino de Oliveira, no centro, bem em frente à Câmara Municipal. Você vê logo o caminhão lá, com a cor de rosa bem forte, do projeto Reviver. As mamografias são destinadas às mulheres a partir dos 40 anos. E para participar do mutirão, que acontece até amanhã, quarta-feira, dia 30, é necessário ir até o local portando originais e cópias de documento oficial de identificação com foto, cartão do SUS, comprovante de residência e requisição médica. O atendimento é realizado por ordem de chegada de 7 às 17 horas, sendo que serão distribuídas fichas separadas para os períodos da manhã e da tarde. No dia 31 e no dia 1º de novembro, o mutirão Reviver seguirá para o município de Lages. Ótima notícia. Hoje a internet completa 50 anos. Hoje a turminha aí adora um Instagram, um WhatsApp. Mais da metade da população mundial está conectada através da rede mundial de computadores, mas muita gente não sabe como tudo começou. Lá atrás, durante a Guerra Fria, o primeiro conexão foi lá na Universidade em Massachusetts, do MIT, e de lá para cá muita coisa mudou. Eu, por exemplo, comecei a usar a internet em 95, quando ainda não tinha internet comercial no Brasil, mas eu participei de uma oferta que teve para testes da Embratel, mas sou nerd convicto, a turma lá do Papo de Sábado brinca muito, mas quem está hoje aí colecionando seguidores, likes e etc., quem está aí destilando ódio em rede social, nem sabe, nem se preocupa com isso, mas muita gente trabalhou para que a gente chegasse na internet que nós temos hoje. Antigamente, antes da internet, a gente usava BBS. Aí quem tiver interesse, pesquisei no Google o que eram as BBS. César, e o Delbrando está perguntando para você o seguinte, está mandando aqui um abraço para a gente da bancada, né? Obrigado. Ele diz, sobre investimento na infraestrutura do município, tem algum projeto que vocês tenham conhecimento da duplicação da leste-oeste ou outras vias de grande fluxo? Leste-oeste? Eu, enquanto vereador, nos 8 anos que estive vereador, pedi várias vezes ao governo do estado, que é uma via estadual, que fizesse a duplicação da leste-oeste. Eu sei que tem projetos, projeto pronto, inclusive, de uma avenida ligando ali o Van Rosado às Barrocas. Mas da duplicação, nunca vi nenhum projeto não. Mas eu enquanto vereador, pedi várias vezes. César, não sei se você vai comentar sobre isso, mas já sobre o empréstimo que você falou, o governador de Sé,
O Moisés Ferreira diz o seguinte: pergunto para César se um empréstimo desse montante, desse tamanho, quando for para pagar, a prefeitura vai ter condições? Ele acha que se refere aos 150 milhões. Claro que vai. Você acha que não tem responsabilidade de contrair o empréstimo? Vamos para o outro lado do balcão. Você acha que a Caixa ia emprestar se não tivesse? Se não tivesse uma garantia, né? A Caixa vai... o município está apto a receber esse empréstimo porque recuperou seu poder de endividamento e poder de pagamento, evidentemente. Senão a Caixa não emprestaria. Olha, vamos pegar... A gente pega sempre a questão do renda sustentável. O Banco Mundial emprestaria 540 milhões de dólares ao Rio Grande do Norte, para o Rio Grande do Norte não pagar? Não é? Tem garantias para isso. Existem garantias. Então, a Mossoró está apta, sim, a pagar. O que está acontecendo é o seguinte, é que, eu vou repetir aqui, a oposição pegou seus assessores e está fazendo uma campanha contra esse financiamento. E é uma campanha colocando questões para eu diria, até explorar a boa-fé do cidadão. Aquele cidadão que não se aprofunda na leitura, que não procura ler mais e corre o risco de comprar a primeira versão. E aí está se fazendo isso. Há uma campanha deliberada contra o empréstimo, achando que isso pode afetar a imagem do município. E isso não é bom. Isso é muito ruim. Mossoró precisa de investimentos. O cidadão que está distante desse debate de baixo nível, desse debate que não acrescenta absolutamente nada, aquele cidadão que mora lá no Santa Delmira, mora no Barrocas, mora no Belo Horizonte, no Alto São Manuel, aeroporto, que precisa e vê que sua cidade precisa melhorar a sua infraestrutura, o cidadão que quer mais unidades básicas de saúde, o cidadão que vai aqui à Praça da Convivência e quer ver essa Praça da Convivência reformada, restaurada, eu tenho certeza absoluta que esse cidadão sabe a importância que tem um financiamento dessa ordem para investimento na cidade. Você já deve ter comentado aqui, o Valnei diz o seguinte: por que não teve essa pressão com o empréstimo que a governadora queria fazer de 600 milhões de reais, dando em garantia os rotos de petróleo? Só tem sindicato para um lado, ou seja, o sindicato do município contra a prefeitura, você já comentou até a respeito, né? Não, nós comentamos a posição do sindicato com relação a outras coisas, mas... Na verdade, isso aqui ocorre. Mas a governadora recebeu a autorização e não houve banco interessado em emprestar. Por quê? Porque certamente os bancos não acreditaram que receberiam. No caso aqui é diferente, né? Mas o sindicato não criticou a governadora por tentar esse empréstimo, não. Isso aí não criticou. E vale ressaltar aqui que o Estado do Rio Grande do Norte está impedido de contrair qualquer operação financeira que tenha o aval do Tesouro Nacional. Essa proibição vai até setembro de 2020. Por quê? Porque o Estado do Rio Grande do Norte está com as suas contas desequilibradas, está sem poder de endividamento e aí está sem crédito. Vale ressaltar aqui que a União, já desde junho, vem cobrindo parcelas de financiamento contraído pelo Estado, que o Estado não tem pagado. E aí o Estado conseguiu, junto ao STF, para não descontar essas parcelas no FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados. Por isso que a União teve que respaldar essas parcelas que o Estado deixou de pagar desde junho. Nós já comentamos... A Lúcia Rocha manda aqui uma mensagem. Eu acho que o primeiro computador de Mossoró foi de seu pai, doutor Laíra Rosado. Foi um CP500. Eu lembro esse nome, eu nunca esqueci. Ele, na década de 80, o doutor Laíra comprou. 85 para 86. 86, inclusive comprou 3 computadores para o jornal Mossoroense. Eu estava na redação do Mossoroense. Não, mas ele comprou um para casa primeiro. Então pode ser em 85, enfim. E eu lembro que que o Mossoroense levou os seus, a gente chamava de composer, né? Os seus composer para Recife, para fazer treinamento, para trabalhar com esses computadores. Isso em 1986. Olha, feito o registro, Lúcia. Obrigado. O cidadão pede aqui a posição da gente, da bancada,
sobre algo que a gente já falou, e inclusive ontem. Ele diz o seguinte: o julgamento de segunda instância que está tramitando no STJ, gostaria que vocês falassem, já que é de extrema importância para o nosso país. Volta dia 7, não é? E a gente comentou, inclusive, ontem. Dia 7 de novembro. Na verdade, é no Supremo Tribunal Federal, o STF. Não é STJ, nós comentamos hoje. César já falou há pouco aqui da posição de Celso de Mello, que é o próximo a votar. O próximo a votar é Carmen Lúcia, depois Gilmar Mendes, depois Celso de Mello. E, por fim, se precisar, o voto de Minerva do presidente da Corte, no caso, o ministro Dias Toffoli. Bom, só aqui as participações pelo Facebook. Moura Neto, Mourinha, um grande abraço, meu amigo. Vandervan manda os parabéns aqui para a bancada. E o Birailson pergunta se tem notícias da volta das cirurgias do SUS. Eu acho que ele se refere às cirurgias feitas no Hospital Wilson Rosado, que suspendeu as cirurgias por falta de pagamento, atraso no pagamento do governo do estado e da prefeitura. Está negociando, na hora que houver o pagamento, deve voltar, estão suspensos cirurgias de média complexidade, né, que são encaminhadas pelo PAN, município, e pelo Hospital Tarcísio Maia, estado. Estão também suspensos exames, né, e outros procedimentos que o Wilson Rosado vinha fazendo pelo Sistema Único de Saúde. A gente já noticiou aqui, há uma dívida de Estado e município. O município emitiu uma nota, né, e admitiu que deve, mas que está buscando uma solução. Segundo essa nota emitida pela Assessoria de Comunicação do município de Mossoró, a questão é recursos que não tem suficiente para amenizar esse problema, essa dívida, junto ao Hospital Wilson Rosado. O governo do estado, através da Secretaria de Saúde, emitiu uma nota já no início da noite de ontem, afirmando que a partir de novembro, ou seja, a partir do mês que começa agora, sexta-feira, quinta-feira, vai começar a tentar pagar essa dívida que tem com o Hospital Wilson Rosado. O ministro... É uma pergunta para você. Você vai na pergunta ou vai no ministro? Rocha aí. Ademar Augusto está perguntando para você, Laíre Neto, se essa ponte que liga o Van Rosado às Barrocas, quem vai construir? A prefeitura ou o governo do estado? É um projeto antigo, já apareceu em várias, já apareceu em várias campanhas eleitorais, já não é novidade não. Discurso de campanha também. Não, mas tem um projeto na prefeitura. Olha, feito em gestões passadas já, inclusive. Olha, esse tipo de obra, o município e o estado não tem condições de realizar. Isso tem que ser com recursos federais. Emenda da bancada federal e tal. É uma obra de 80 milhões, de 100 milhões de reais. É uma obra que liga a Zona Leste à Zona Oeste a partir do conjunto Van Rosado até o bairro Barrocas e segue até a BR-304. É uma forma de desafogar o trânsito pesado. Aquele trânsito que vem de carga do município de Areia Branca, passa por dentro da cidade de Mossoró rumo a Fortaleza ou a Natal. Aí passa ali pela BR-110, que fica... Olha, final de expediente, né, às 18 horas, aquilo é uma loucura. Vai ter uma mudança naquela rotatória que eu achava incrível, não ser assim, mas agora vai ser. Vai ter a preferência quem estiver dentro da rótula. Hoje a preferência é de quem vem na BR. É de quem vem, exatamente. Então, se você vier de Areia Branca, tiver um carro dentro da rótula, pare. Tem que parar. Que vai ser de quem... Porque, mesmo que você engarrafar a rótula... Exatamente. Oh, meu Deus. Informação aqui para o Sidney Márcio do Liberdade 1. 13º salário do Bolsa Família acontece em dezembro mesmo. Será pago? Será. O governo anunciou. Está confirmado. Agora é só esse dezembro. Não tem nada garantido para o próximo anuncia de novo. O governo anunciou que a partir de 2020 o Bolsa Família vai já estar no orçamento da União. O 13º. O 13º do Bolsa Família. Bom, só aqui um último comentário. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro Ernesto Araújo agrediram muito o presidente eleito da Argentina. Bolsonaro disse que não ia sequer cumprimentá-lo. E Ernesto Araújo foi lá e disse, não há ilusão de que o kirchnerismo vai ser diferente do que já foi, os sinais são os piores possíveis, fechamento comercial, modelo econômico retrógrado e apoio às ditaduras parece ser o que vem por aí. Detalhe, Bolsonaro e Ernesto Araújo estão visitando
Emirados Árabes, Catar, Arábia Saudita, China, que são ditaduras. Coincidência ou não? Ah, Jesus amado. Pois é. Vamos lá, a gente olha pro pecado dos outros, condena, só porque é diferente do nosso. Don Quixote, Miguel de Cervantes, aquela história, o cara olha dos outros sem olhar o seu, né? Para não dizer aqui o que é. Quem ganhou? Crisvalda Ferreira. Crisvalda disse, nunca ganhei. Ontem é a primeira vez, Crisvalda. Crisvalda fez a sua inscrição na Abolição 2. Ganhou, pode pegar com a gente ou na 93 hoje à tarde, a partir de 2 horas. Você que sabe, é só passar o zap. Boa tarde, até amanhã. Vamos com o ensinamento de Sócrates. E é bem pertinente nesse momento em que os filhos do presidente usam as redes sociais para desordem no Brasil. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Obrigado a todos pela audiência, tenham todos uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.